Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados. Foi uma semana muito intensa e foi uma semana muito dura. Eu lhes peço que assistam ao programa especial sobre a PEC 300, que colocamos no ar, porque lá eu atualizo a todos a respeito da situação e da continuidade da nossa luta, muito difícil, pela PEC 300, e também esboço as linhas de luta, as linhas de combate no prosseguimento dessa batalha. Nós tentamos obstruir as votações no plenário nessa semana. Eu explico bem lá no filme sobre a PEC 300 isso. Mas mesmo assim, nós fomos apenas parcialmente bem-sucedidos, não conseguimos paralisar as votações, conseguimos dificultar as votações e foram aprovadas, infelizmente, mais 2 medidas provisórias flagrantemente inconstitucionais, numa clara demonstração de que a Câmara, que o Congresso, o Parlamento hoje estão subordinados à pauta do Executivo, estão atrelados à pauta do Executivo. Há outras, muitas medidas provisórias trancando a pauta e condicionando os trabalhos do Legislativo. Uma dessas medidas provisórias é do número 477, para que tenham uma ideia, destinava em termos de crédito extraordinário, sob a alegação de urgência, que na verdade não existia, apenas 18 bilhões de reais, 18 bilhões de reais para várias rubricas do orçamento. De onde sai esse dinheiro? Diz o governo que não tem dinheiro e que ninguém tem dinheiro, que os estados não têm dinheiro para pagar os encargos que seriam derivados da PEC 300. O governo começou com terrorismo de cifra de 52 bilhões de reais para a PEC 300. Depois que eu denunciei esse terrorismo de cifras na tribuna, rearticularam e voltaram com outra cifra de 17 bilhões de reais, que, convenhamos, é bem diferente do que 52 bilhões de reais e também não corresponde à verdade. O desembolso líquido, eu repito, é de 10 bilhões de reais, que representa aproximadamente 0,5%. 0,5% do orçamento da União, se a União tivesse que atender a desembolsos com todos e cada um dos policiais civis, militares e bombeiros militares e mais inativos e pensionistas do país. E não é isso, porque no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, o Estado de São Paulo tem dinheiro para pagar o diferencial da PEC 300. Mas vem essa medida provisória e simplesmente remaneja com crédito extraordinário 18 bilhões de reais. Eu perguntava de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem do remanejamento do próprio orçamento. O dinheiro vem de economias do orçamento do ano anterior. Está tudo declarado lá na exposição de motivos da medida provisória. Então vejam a facilidade que o governo federal tem de dispor de dinheiro grosso, muito dinheiro, para várias finalidades, para várias renúncias fiscais, por exemplo, para outros fundos que não vão beneficiar o ponto mais crucial e mais importante hoje, que é a segurança pública do país, mas que são votados e aprovados aqui também, e violando a soberania do parlamento, porque são medidas provisórias flagrantemente inconstitucionais. Uma outra lei foi aprovada, regulamentando o inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que dispõe sobre a prestação de informações à sociedade. É uma lei de informações extremamente importante, que durante toda a minha experiência do tempo de serviço na Polícia Militar, era regulamentada quase que nos mesmos termos pelo famoso e antigo regulamento de salvaguarda de assuntos sigilosos, com que nós lidamos tanto. Mas é bom que ela tenha se transformado numa lei, porque torna o conhecimento do assunto mais acessível a todos e torna a obrigatoriedade de prestação de informações mais transparente para a sociedade brasileira. Aprovamos um projeto de lei também de complementar, estabelecendo critérios para a concessão de aposentadorias aos segurados portadores de deficiência, atendendo ao artigo 201, parágrafo 1º da Constituição da República. Nessa matéria, nós não declaramos obstrução, vamos deixar isso bem claro, para que os policiais militares e bombeiros militares não estranhem o fato de que não houve obstrução da nossa parte nessa matéria. Não podíamos fazê-lo, porque é uma matéria de interesse dos deficientes físicos, um grupo de pessoas no nosso país que necessita de proteção especial. E vamos nos lembrar dos nossos deficientes físicos, né? Os deficientes físicos policiais militares, muitas vezes o resultado do combate ao crime, o resultado da defesa da sociedade, o resultado da defesa
da pátria, resultado da dedicação ao serviço policial militar. É gente que precisa de proteção especial, precisa de apoio especial, então nós levantamos o processo de obstrução para votar essa matéria que foi aprovada. Mas, por outro lado, o governo manobrou para evitar a votação de uma outra matéria, beneficiando os aposentados, reajustando muito timidamente as aposentadorias, porque o governo já declarou que não paga mais do que 6,14%, e se o Congresso aprovar uma medida com 0,1% acima disso, ela será vetada pelo presidente da República. Então tem 18 bilhões de reais para créditos extraordinários sob alegação de urgência, que podem até ser considerados relevantes. Tem 1 trilhão de reais de rubrica destinada ao PAC, que, segundo tudo indica, está empacado, mas não tem o dinheiro mínimo necessário para melhorar um pouco as aposentadorias e para pagar melhor os policiais militares. Tive que bater forte nos discursos dessa semana, exatamente no Colégio de Líderes, que mantém a sua oposição à votação da PEC 300, no próprio presidente da Casa, porque foi dele a responsabilidade por ter retirado a medida da ordem do dia, quando não poderia fazê-lo regimentalmente, no fato de que o Poder Executivo está dando murro na mesa e está tentando enquadrar o Congresso Nacional, obrigando o Congresso Nacional a votar apenas o que o Executivo quer e tentando impedir o Parlamento de votar as matérias de interesse de aposentados e dos policiais militares, entre elas a PEC 300. E falando sobre as violações do regimento interno, falando sobre o perigo do caminho trilhado pela diplomacia brasileira ao se aliar com o Irã e ao se aliar com outras ditaduras, até sinalizando à comunidade mundial, pelas palavras do vice-presidente da República, muito graves, no sentido de que o Brasil talvez esteja revendo a sua posição de uso da energia nuclear apenas para fins pacíficos, talvez esteja revendo a sua posição de aderência ao Tratado de Tlatelolco, e isso é muito grave. Não é que o Brasil não tenha o direito de fazê-lo, mas ele deve fazê-lo, se for o caso de fazê-lo, com clareza e sem se apoiar em muletas que são ditaduras, fragilizando muito a sua posição perante o concerto das nações. E falei também sobre um personagem que visitou a Câmara ontem aqui e aproveitou essa visita supostamente para falar de avanços da reforma agrária, para incitar a violência no chamado Abril Vermelho. É o famigerado João Pedro Stedley, que pensa que é Deus, porque em 1998 ele declarou, do alto da sua sapiência divina, que os policiais militares não são seres humanos. Está lá comigo, eu tenho lá arquivado comigo, era comandante do 3º Batalhão de Choque e dei uma resposta a ele pela imprensa. Ele declarou que os policiais militares não são seres humanos. É ele que incita as invasões, a destruição, o espancamento, a tortura de trabalhadores rurais, de gerentes de propriedades rurais, de proprietários rurais, que incendeia, que destrói, que mata policiais. É esse responsável por todas essas atrocidades, que é recebido em comissões aqui na Câmara dos Deputados e que ainda incita a violência. E nós somos obrigados a engolir isso. Somos obrigados a engolir as estripulias do MST, como aquelas lá do município de Anhembi, que nós tivemos que desocupar com força militar da tropa de choque em 1999, comandada a invasão que punha em polvorosa aquele município por um dos esbirros de João Pedro Stedley, que era Gilmar Mauro. E tivemos outros fatos importantes, que a eleição da Comissão Especial para o Plano de Carreira da Polícia Federal, na verdade a Lei Orgânica da Polícia Federal. Vamos tentar trabalhar nela muito minoritariamente, os cargos principais e a maioria da comissão de composição de delegados de polícia, agentes de polícia civil, mas nós esperamos que pelo menos possamos trabalhar para que a lei não prejudique as atribuições da polícia militar. Houve uma audiência pública sobre crimes de abuso de autoridade, falando sobre projetos de lei muito graves que vão tentar apertar a lei de abuso de autoridade com a finalidade específica, não é de enquadrar outros agentes públicos, não, é de enquadrar os policiais, como se nós já não estivéssemos suficientemente enquadrados. Querem, na verdade, encurralar os policiais, mas nós vamos trabalhar na Comissão de Segurança Pública para melhorar muito essa lei, podem ter certeza. E foi aprovado o projeto 5.433 de 2009, meu, que garante ao policial militar o direito associativo, até o afastamento de dirigentes, sob certas regras bem estritas. Não foi exatamente o meu texto aprovado, mas foi o substitutivo do deputado Capitão Assunção,
que não é... Eu não gostei muito do substitutivo, mas não importa. O que importa é que ele procurou agregar algo que ele entende como bom e a matéria foi aprovada. Acredito que possa ser aprovada posteriormente, depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E haverá outros assuntos a comentar na próxima semana. A luta continua pela PEC 300 e pela causa da ordem pública. Boa semana a todos.